Palavra do dia para você hoje. Hoje nós vamos falar de Gideão e os seus 300, vencendo os inimigos. Seja bem-vindo, a mais um dia, a mais uma rotina diária aqui, você lendo a Bíblia junto com o Bispo Fabrício. Hoje nós vamos ler aqui o livro de Juízes, o capítulo 6, a partir do versículo 11, o chamamento de Gideão. Eu quero que você esteja comigo todos os dias aqui, porque todos os dias nós vamos ter uma palavra para o seu coração. E essa palavra vai abençoar muito a sua vida, muito a sua casa, muito a sua família. Faça deste momento aqui uma rotina espiritual e com certeza vai ser uma bênção para você, tá bom? Olha o que diz aqui o versículo 11. Diz assim, o título, o chamamento de Gideão. Então veio o anjo do Senhor e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertence a Joás, o Abiezrita, E Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar, para pôr a salvo dos medianitas. Então, o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: O Senhor é contigo, homem valente. Respondeu-lhe Gideão: Ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isso? E o que é feito de todas as maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: Não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém, agora o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos medianitas. Olha que interessante. Vamos entender o contexto que estava acontecendo aqui. Essa palavra vai abençoar muito o seu dia, tá? Depois eu quero que você divulgue muito ela. Todos os dias eu vou estar aqui numa rotina espiritual com você, trazendo sempre uma palavra para o seu coração, tá bom? Eu quero que essa palavra te fortaleça e te abençoe e que ela traga bênçãos para o seu dia, tá? Por isso, todos os dias eu quero você aqui. Os medianitas, se você pega o livro dos Juízes aqui, o livro dos Juízes, sempre você vai ver o povo quando está em aliança com Deus, logo depois de entrarem na terra de Canaã, o povo quando está com aliança com Deus, ele estava guardado. Mas como Deus vai dando paz, vai dando vitória, as pessoas normalmente vão se acomodando espiritualmente na sua vida no contexto geral. E isso acontecia, fazia que consequências desse acomodar-se chegava e trazia problemas para aquele povo. Era como se o comodismo, aquele momento, trouxesse problemas, porque aquele povo parava de buscar. Aquele povo parava de buscar, parava de orar, diminuía a sua frequência de oração, diminuía a sua frequência de estar recebendo uma palavra, de estar recebendo a direção de Deus. E sempre que acontecia essa diminuição de intensidade para buscar a Deus, o que acontecia? O problema, o inimigo, uma luta aparecia. E aqui o povo de Deus tinha se afastado da presença do Senhor, dos mandamentos, dos ensinamentos, e os medianitas estavam sufocando. Os medianitas estavam oprimindo o povo de Deus, porque o povo de Deus sempre é muito trabalhador, muito empenhado. Então o povo plantava, o povo semeava o trigo, adubava o trigo, matava as pragas e preparava tudo, só que na hora de colher o trigo, os medianitas vinham e roubavam todo aquele resultado era todo levado embora pelo inimigo. E o Gideão, ele não aguentava mais aquilo. E Gideão, por não aguentar mais aquilo, aquela situação, aquela afronta, aquela humilhação, ele pegou o seu trigo e foi para um cantinho onde era para amassar uva, um lugar sem vento, um lugar escondido, para malhar o seu trigo ali, para abanar o seu trigo ali, para pôr a salvo dos medianitas, porque ele não aguentava mais. E quando Deus viu essa atitude surgindo, um homem com esse pensamento se levantando naquela geração, chamou a atenção de Deus. E Deus falou: eu vou ser com você, você vai libertar o meu povo, eu sou contigo. Só que ele estava tão ferido, tão machucado, tão decepcionado, que ele pegou e questiona, fala: se o Senhor é com a gente, o que aconteceu das tuas maravilhas?
Os meus pais me contaram, os meus pais me falavam tudo que o Senhor fez. Que o Senhor abriu o Mar Vermelho, que o Senhor abriu o Rio Jordão, que o Senhor destruiu as muralhas de Jericó, que o Senhor parou o sol, que o Senhor fez isso e aquilo. O que aconteceu? Cadê o Deus que fez Faraó se render? Cadê o Deus que foi ali com Abraão? Cadê o Deus que foi com Isaac, com Jacó, com José? Onde está o Deus que fez José se tornar de escravo, se tornar um governador? Foi o questionamento de Gideão. E talvez esse é o seu questionamento, você que está me ouvindo aí agora. O que foram feitas das maravilhas de Deus? Talvez o Gideão, ele apontou o passado dos seus antepassados. Talvez você tenha questionado o seu tempo atual mesmo. Talvez você tenha dito, o que foi feito das maravilhas, Deus já foi comigo lá atrás. E o que está acontecendo agora? E isso não é de tudo ruim. Isso só se torna ruim se você se magoar e colocar mágoa no coração contra Deus. Mas esse questionamento Deus aprova. Esse questionamento é o que Deus espera, porque isso vai movimentar algo no teu espírito que vai fazer você se levantar, se posicionar e vencer. Porque essa atitude, quando ela foi tomada por Gideão, olha o que foi a resposta de Deus para ele. No versículo 3 de novo, respondeu-lhe Gideão, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isso? O que é feito de todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contaram, dizendo, não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos do medianita. Aí o versículo 14, olha que bacana, para você receber essa bênção nesse dia maravilhoso de hoje. Então se virou o Senhor para ele e disse, vai nessa tua força e livra Israel das mãos dos medianitas. Porventura, não te enviei eu? E ele lhes disse, Senhor meu, como que eu livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre de Manassés e eu sou o menor da casa do meu pai. Tornou-lhe o Senhor e disse, eu já estou contigo. Ferirás os medianitas como se fossem um só homem. Glória a Deus. Olha que palavra. Eu quero que você entenda isso e receba isso hoje. Eu quero que você receba isso hoje porque é o que Deus quer que você tome posse. Deus está falando assim, eu quero que você se indigne com essa situação, eu quero que você se revolte com essa situação que você está passando, porque eu sou contigo. O que eu estou querendo dizer aqui? O que a palavra de Deus está querendo dizer aqui hoje, nessa nossa rotina da palavra de Deus, nessa nossa rotina espiritual aqui? Deus está falando o seguinte para você, está falando o seguinte para mim. Ele está dizendo assim, o que você aceita prevalece contra a tua vida. Se você aceita ser humilhado, enquanto você aceitar normal a humilhação vai te humilhar. Enquanto você aceitar a miséria vai te pisar. Agora, o dia que você se levanta e fala, não, eu sofri até agora, eu fui humilhado até agora eu vou bater a poeira, eu vou perdoar quem me humilhou, eu vou perdoar quem me feriu, mas eu vou olhar para frente e vou ser abençoado, ninguém vai me humilhar mais, eu vou me posicionar, a partir de agora muda. Eu tô passando por miséria, eu passei miséria até agora. Eu vou orar a Deus, eu vou pedir uma direção, eu vou ver o que eu vou fazer, eu vou estudar, eu vou comprar um livro, eu vou ler um livro, eu vou ver um vídeo no YouTube, nas redes sociais, eu vou ver alguma coisa, uma direção de Deus para mim sair dessa situação, eu vou me especializar, não, eu vou fazer isso, a partir de agora a miséria não vai fazer parte da minha vida. O dia que você se posicionar, não, a minha saúde está assim, eu vou ver o que eu posso fazer, o que está ao meu alcance eu vou fazer para sair disso, daquilo. Eu estava vivendo assim, meu casamento estava assim, a partir de agora meu casamento eu vou investir, meu casamento vai melhorar, eu vou cuidar dos meus filhos, os meus filhos eu não vi eles crescerem até agora, mas agora eu vou dar atenção para minha família, eu vou me equilibrar. A hora que você se indignar com a situação que você está passando, ela muda, porque Deus ele fala, eu sou contigo. Deus ele vai ser com você, ele é contigo. Ô bispo, mas se Deus for comigo, a história vai mudar normalmente. Não, porque se fosse assim, Deus estava esperando uma situação, Deus estava esperando alguém se indignar, alguém se posicionar, alguém se levantar.
Se você ficar sentado no sofá onde você está, na cadeira, dentro do teu carro, você não vai chegar a lugar nenhum. Agora, se você se levantar aonde você colocar no coração que você vai chegar, Deus vai ser contigo. Aonde você está aí, eu te desafio a fazer algo. Se você, com certeza, deve estar parado, porque você não deve estar acompanhando andando, só se for algo atípico, mas normalmente você deve estar sentado, parado em algum lugar. Se movimenta aí agora. Isso, se movimenta, isso, se movimenta. Se movimentou? Você viu? Agora, se você ficar parado, você vai ficar parado. Então Deus está esperando você tomar uma atitude. E quando você tomar essa atitude, Deus vai ser com você. Receba essa palavra hoje. Hoje é em cima de Gideão. É em cima da fé de Gideão. E Deus falou para Gideão. Eu vou trazer depois o restante dessa história em um outro dia para você, em outra palavra do dia. E Deus fez ele reunir muitos homens e foi diminuindo até o ponto de ficar com 300. Com 300, eles venceram um exército gigantesco. Deus vai usar o que você tem na mão para te dar uma vitória muito grande nesse dia de hoje. Receba e seja abençoado. Que Deus abençoe a sua vida. Eu te aguardo aqui amanhã, tá? Eu quero você aqui amanhã para receber mais uma palavra para a sua rotina diária, meditando na palavra de Deus comigo. Beijo no seu coração, que Deus te abençoe. Até amanhã. Compartilha aí com muita gente.